Oi, oi, glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Crianças, por favor, já podem se dirigir para as suas classes, com calma, para não haver nenhum abarroamento, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por essa oportunidade que nós temos de mais uma vez nos reunirmos para adorarmos a Ele. E eu queria começar perguntando quem aqui já passou pela experiência de ter apanhado sem ter sido avisado. Ou então, de já ter apanhado sem nem saber por que estava apanhando. Alguém já passou por essa experiência aqui em casa, né, na rua? Apanhou, nem sabia por quê. Começou a apanhar, começou a levar pisa, nem avisado foi. Teve alguém que já passou por isso ou foi só eu? Glória a Deus. Eu lembro que muitas vezes, não vou mentir, muitas vezes a dona Sandra me deu umas cinturãozadas, me deu umas pisas. Porém, eu lembro também que havia algo que ela costumava fazer sempre. Ela costumava chamar os filhos, sentar na beirada da cama e com voz calma e mansa explicar como nós iríamos apanhar, se seria de cinturão, se seria de havaiana e também por que nós iríamos apanhar. Sempre ela fazia isso. Antes da gente apanhar, ela dizia, olha, você vai apanhar desta forma. Ela dizia até quantos golpes iam ser. Porque você me desobedeceu, porque você arengou com seu irmão. E quando chegava, depois ela ainda sentava de novo e dizia, você sabe por que você apanhou? Queria dizer que doeu mais em mim do que em você, né? Essa parte eu não acreditava muito, porque eu achava que só tinha doído em mim. Mas eu sei que muitos pais não agem assim. Muitos pais, às vezes, no calor da emoção, acabam agindo sem sabedoria. Acabam batendo, acabam disciplinando sem avisar. Né? É que nem policial despreparado. Você já viu um policial sem preparo? Não é o caso dos policiais aqui da igreja, viu? Mas um policial sem preparo, obrigado, irmão, às vezes já chega logo batendo, e quando vai ver, bateu na vítima, ao invés de bater no criminoso, né? Às vezes, alguns pais agem assim. Mas a pergunta é, e Deus? Será que Deus, Ele nos disciplina sem avisar? Será que Deus nos disciplina de surpresa? Ou será que o nosso Deus, quando vai nos castigar, primeiro Ele nos explica como isso vai acontecer, e também por que isso vai acontecer conosco? Meus irmãos e meus amigos, uma coisa que eu vejo na palavra de Deus é que nós não precisamos ser disciplinados pelo Senhor de surpresa. Sabe por quê? Porque Deus é um Pai que antes de fazer qualquer coisa, primeiro Ele avisa. Isso vale para as coisas boas. Antes de Deus fazer alguma coisa boa, primeiro, Ele nos avisa. Mas isso vale também para a questão da disciplina do Senhor. Antes de nos disciplinar, primeiro Deus diz como vai nos disciplinar. E depois Ele diz por que Ele vai fazer isso. Até porque talvez dê tempo de nós evitarmos que Deus nos castigue. E onde é que Deus faz isso, pastor? Onde é que Deus nos avisa? Onde é que Deus nos explica as maneiras? Onde é que Deus explica os motivos da disciplina dele na nossa vida? Em vários textos da Bíblia ele faz isso, inclusive no texto no qual nós leremos hoje. Por favor, abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 3. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 3. Aproveito mais uma vez para, como sempre,
dizer que é a nossa alegria receber cada um de vocês para juntos cultuarmos ao Senhor, nossos irmãos em Cristo, nossos amigos visitantes, também aqueles que estão nos acompanhando por meio das redes sociais. Isaías, da última vez que nós abrimos a Bíblia em Isaías, alguns meses atrás, eu lembro que nós meditamos no capítulo 2, versos 6 a 22, versos esses que falam sobre o orgulho, sobre o que Deus vai fazer com os orgulhosos. Já hoje nós queremos meditar no capítulo 3, versos de 1 a 15, uma passagem que, como eu já disse, na qual Deus vai nos explicar maneiras e motivos da sua disciplina na vida do seu povo. E é importante que nós entendamos isso, sabe por quê? Porque às vezes estão acontecendo coisas na nossa vida e nós temos dúvida sobre o motivo por que essas coisas estão acontecendo. E nós ficamos em dúvida se isso é ação de Deus ou não. Nós ficamos em dúvida se é Deus agindo na nossa vida ou não. Por isso precisamos entender. Então vamos começar vendo, em primeiro lugar, algumas maneiras pelas quais Deus nos disciplina. Algumas formas pelas quais, às vezes, Deus pode nos disciplinar. Nós vemos isso nos versos de 1 a 7. Nós vamos ler no decorrer da nossa mensagem. Mas nós sabemos que os pais, inclusive os pais aqui presentes, podem disciplinar seus filhos de várias formas, de várias maneiras diferentes. Por exemplo, nós podemos disciplinar os nossos filhos através de um carão verbal. Alguém segura o Gabriel aí, por favor? Através de um carão verbal, como esse que eu acabei de dar no Gabriel, né? Foi só uma ilustração. Não, estou brincando, foi um carão mesmo. Ou nós podemos disciplinar o filho através de um castigo físico. Nós também podemos disciplinar um filho retirando algo importante para ele. Inclusive, hoje à tarde, o irmão Leones, o diácono Leones, me enviou um vídeo. Eu achei muito lindo. No qual uma criança dava um testemunho sobre o fato dos pais dele terem tirado o celular dele. E o que eu achei interessante é que ele estava agradecendo a Deus pela disciplina dos pais. Porque quando os pais tiraram o celular, ele se voltou para a Bíblia. Ele começou a ler a Bíblia, ele começou a ler a palavra de Deus. Então ele fez um vídeo para testemunhar. Eu queria agradecer aos meus pais, porque eu estava muito em jogo, eu estava brincando muito no celular, e se eles não tivessem tirado o celular de mim, eu não teria me voltado para a Bíblia, para a palavra de Deus. Então uma das formas de disciplinar os filhos é retirando algo deles. Então, assim como os pais humanos podem disciplinar os seus filhos de formas diferentes, Deus também pode fazer isso de formas diferentes, duas das quais nós podemos ver aqui. Qual é a primeira maneira, citada aqui no texto, através da qual Deus disciplina os seus filhos? Primeira maneira que eu vejo aqui é retirando algo ou alguém das nossas vidas. Eita Deus! Como é que Deus, às vezes, disciplina os seus filhos? Retirando coisas e pessoas da nossa vida. As pessoas gostam de contar a história de que certa vez o diabo, né, a Socorro conhece essa história, o diabo estava chorando, sentado no meio-fio, algo que eu duvido muito, é só uma história. Mas ele estava chorando, sentado no meio-fio, quando de repente um anjo chegou para ele e perguntou: mas diabo, por que você está assim triste? E ele disse: são esses crentes. Esses crentes tudo colocam a culpa em mim. Tudo de ruim na vida deles, eles dizem que fui eu. É só uma história, mas ela não deixa de ter uma verdade. Porque aconteceu algo ruim na nossa vida, quem foi? A gente coloca a culpa em quem? Né? Levou uma topada, eita que o diabo me empurrou. Qualquer coisa ruim, uma doença é o diabo, né? Se nós não tivermos cuidado, até as nossas quedas, nós vamos colocar a culpa no diabo. Até os nossos pecados, nós vamos dizer que foi o diabo que me tentou.
Ah, foi o diabo que me empurrou para aquela mulher. Foi o diabo que pegou na minha mão e fez com que eu roubasse. E de fato o diabo existe, ele nos tenta. Mas se eu disser para vocês que tem muita coisa que acontece na nossa vida que não é o inimigo. Tem muita coisa que acontece na nossa vida que é o próprio Deus. Inclusive existem perdas que quem causa na nossa vida não é o diabo. Existem perdas que quem causa na nossa vida é Deus. Não estou dizendo que toda perda é disciplina de Deus. Não estou dizendo isso. Inclusive tem perda que Deus não quer. Tem perda que é livramento de Deus, não é disciplina não. Mas tem perda que é disciplina de Deus, sim. É Deus tirando da nossa vida, sim, determinadas coisas e determinadas pessoas. E a gente já começa a entender isso no verso 1. Acompanha comigo. Isaías, capítulo 3, verso de número 1. Pois eis que o Senhor, olha aí, o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém. O que ele faz? Ele tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio. Qual? Todo sustento de pão e todo sustento de água. O que Deus está fazendo? O que Deus está prometendo que ia acontecer com o seu povo? Deus ia tirar todo o sustento de pão e de água. Eu creio que um dos versículos que nós mais gostamos de citar é Salmo 23:1, o qual diz o quê? O Senhor é o meu pastor e nada de fato. Eu creio que quando o Senhor é o nosso pastor e nós somos ovelha dele, nada nos faltará. Pelo menos nada que seja necessário. Aqui não fala de luxo. Mas nada que seja realmente necessário vai faltar. Porém, isso é quando o Senhor é o nosso pastor e nós somos ovelhas dele. Porque o início diz, o Senhor é o meu pastor e por isso nada me faltará. Porém, se o Senhor não está sendo o meu pastor, porque eu não estou sendo ovelha dele, então pode sim faltar muita coisa na nossa vida, inclusive o pão e a água. E é o que está mostrando aqui. Porque é bem provável que aqui Isaías esteja se referindo ao que acontecia muito naquela época, que era o sítio. Quando uma nação ia guerrear contra outra nação, a nação que guerreava sitiava a cidade, sitiava o país. E vocês sabem que quando a nação, a cidade era sitiada, duas das primeiras coisas que faltavam era o pão, porque o povo não podia mais plantar e colher, e a água. Porque o exército inimigo, ele interrompia o fluxo de água que entrava na cidade. Deus está dizendo aqui. Deus está dizendo que tem coisas que é Ele que tira como disciplina ao seu povo. Existem coisas que Deus está dizendo que é Ele que vai tirar. E o que eu acho impressionante aqui, irmãos, é que isso é exatamente o oposto. Olha que coisa interessante. Do momento bom que o povo estava vivendo naquela época. Deus está falando aqui sobre um momento futuro em que ele ia tirar o pão e a água. Mas sabe como é que o povo estava vivendo materialmente naquele momento? Em prosperidade. Só para você ter uma ideia, olha comigo o capítulo 2, verso 7. Como é que o povo estava vivendo naquela época, antes da disciplina do Senhor na vida deles. A sua terra está cheia de prata e de ouro.
a sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Ei, Deus pode abençoar alguém materialmente? Sim ou não? Deus pode dar um bom emprego para alguém? Deus pode dar um bom carro para alguém? Deus pode dar uma boa situação material para alguém? Pode sim, Ele faz isso. Porém, se aquilo que Deus dá afasta a pessoa de Deus, não se preocupe, porque aquele que soube dar também vai saber tirar. Eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus me dê um bom emprego, eu estou orando por um bom carro, amém. Quando Deus der, não se afasta dele por causa disso. Porque aquele que sabe dar, aqui, também vai saber tirar. Eis que o Senhor dos Exércitos tira de Jerusalém todo o sustento, inclusive o sustento de pão e o sustento de água. Por quê? Disciplina. Disciplina. Esses dias eu li uma frase que eu não vou lembrar exatamente, mas ela diz que Deus está disposto a tirar o nosso conforto para voltar a nos ver leais a Ele. Deus está disposto a tirar o nosso conforto, se ao tirar o nosso conforto, nós voltarmos a estar próximos dEle. Isso não é necessário, só se nós quisermos que Ele faça isso. Então, receba as bênçãos de Deus e não se afaste de Deus por causa das bênçãos que Ele deu. O que nós vemos aqui, irmãos, então, em primeiro lugar? Qual é uma das maneiras pelas quais Deus disciplina o seu povo? Retirando coisas dele. Só que aí o texto fala que Deus não tira apenas coisas. Deus também pode tirar pessoas da nossa vida. Olha os versos 2 e 3. No verso anterior ele diz que ele tira pão e água. Verso 2, o valente, ou seja, ele tira também o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador perito. Aqui são citadas pessoas estratégicas em uma nação, na área do direito, na área do juízo, na área da segurança, na área religiosa, enfim, em todas as áreas. E o que esse texto está dizendo é que o próprio Deus permitiria que estas pessoas fossem tiradas do meio do seu povo. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que existem pessoas que o próprio Deus vai tirar da nossa vida. Existem pessoas que, como disciplina, Deus vai tirar da nossa vida. Eu vejo dois casos especiais em que isso acontece. Primeiro, quando nós estamos valorizando essas pessoas de menos. Pessoas especiais. Deus coloca na nossa vida e nós não valorizamos. Nós não enxergamos o valor delas. O que Deus pode fazer? Deus pode tirar. Porém, Deus também pode tirar da nossa vida pessoas que nós estamos, escute, valorizando demais. Às vezes nós valorizamos pessoas até mais do que o próprio Deus. E eu creio que era esse o caso aqui, porque o texto vai falar de encantadores. Ou seja, as pessoas estavam deixando de confiar em Deus, estavam deixando de buscar o Senhor para confiar em seres humanos. Em pessoas que estavam praticando encantamento, que estavam praticando adivinhação. O que Deus ia fazer com essas pessoas? Deus ia tirar da vida do seu povo. Existem pessoas boas na nossa vida que Deus pode tirar.
E existem pessoas que estão errando, mas Deus também pode tirar, porque nós estamos dando mais valor a elas do que ao próprio Deus. Deus tira todos. Era isso que ele estava falando aqui nesse texto. Ah, pastor, mas eu não acredito que Deus seja capaz de fazer isso, não. Com o seu povo, tirar pão, tirar água, tirar o capitão de 50, tirar o juiz, tirar o sábio, o encantador, aquela pessoa que a gente procura nas horas de dificuldade. Deus é capaz de fazer isso? E esse é o nosso erro em relação a Deus. Deus fala e a gente pensa que é brincadeira. Deus avisa e a gente diz, não, isso aí não. Ei, Deus não apenas era capaz de fazer isso, como Ele fez. E o que é triste é isso. É porque o povo teve que passar por isso. Quer ver? Escuta o que está escrito lá em 2 Reis, capítulo 24. Olha o que aconteceu com o povo de Deus. Olha se não se cumpriu exatamente isso que está escrito aqui. Muitos anos depois, 2 Reis 24, a partir do verso 10 diz: naquele tempo subiram servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada, o que eu falei, sitiada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando seus servos a sitiavam. Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais. E o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Verso 13. Levou dali todos os tesouros, coisas, riquezas, bens. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E segundo tinha dito o Senhor, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. Transportou a toda Jerusalém, escute, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000, ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. O rei estrangeiro levou todo mundo, levou a nata de Jerusalém, levou a nata de Judá. Verso 15. Transferiu também a Joaquim para a Babilônia, a mãe do rei, as mulheres deste, seus oficiais e os homens principais da terra. Ele os levou cativos de Jerusalém à Babilônia. Verso 16. Todos os homens valentes, até 7.000, e os artífices, e os ferreiros, ninguém fazia mais ferramenta, até 1.000, todos eles destros na guerra, levou-os o rei da Babilônia cativos para a Babilônia. O rei da Babilônia estabeleceu rei em lugar de Joaquim, ao tio paterno deste, Matanias, de quem mudou o nome para Zedequias. E aí o verso 18 diz, tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal, e era filha de Jeremias de Líbina. O que foi que esse homem fez? Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Assim sucedeu, olha o motivo, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Deus avisou? Eu vou tirar coisas de vocês. Eu vou tirar pessoas de vocês. Deus avisou. Deus cumpriu o que avisou? Deus é fiel ou não? Deus cumpre ou não cumpre a sua palavra? Deus cumpriu. Primeira maneira como Deus pode nos disciplinar é retirando coisas ou pessoas preciosas da nossa vida. Não queiramos que isso aconteça. Porém, aqui eu vejo que
outra maneira de Deus nos disciplinar é adicionando coisas ou pessoas à nossa vida. Como é, pastor? Sim, Deus adiciona coisas ou pessoas para nos disciplinar. Tem gente que Deus vai colocar na nossa vida como disciplina dele para nós. Deus pode fazer isso, pastor? Olha o verso 4. Isaías 3:4. Dar-lhes-ei. Quem é que está falando aqui? Quem é que ia dar? O próprio Deus. Dar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Há muito tempo atrás, um pastor chamado João Calvino disse uma frase que ficou famosa até hoje. Ele diz que quando Deus quer julgar uma nação, ele lhes dá governantes ímpios. Quando Deus quer castigar um povo, um país, porque o país foi rebelde contra ele, Deus dá para esse país governantes ímpios, governantes corruptos. Aqui não fala de governantes corruptos, mas fala de meninos e crianças. Ou seja, Deus tira as pessoas capazes e, no lugar dessas pessoas, ele dá meninos. Ele dá crianças para governarem o país. Pessoas ingênuas, pessoas incapazes, pessoas que vão trazer o caos sobre a nação. E a gente vê um exemplo disso, por exemplo, quando Salomão morre, depois de ter idolatrado, viu? Depois de ter adorado deuses. E olha a lição sobre influência aqui. Porque tem gente que diz, não, eu não me influencio, ninguém me influencia. Eu posso andar com qualquer pessoa, que eu continuo o mesmo, eu continuo a mesma. É? Salomão era o homem mais sábio da terra e deixou de servir ao Senhor por causa de mulheres. Mulheres de outros países, mulheres que adoravam outro Deus. Então, se o homem mais sábio da terra se influenciou, que dirá eu e que dirá você, se nós não vigiarmos? Seremos influenciados para o mal, sim. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que depois que Salomão morre, um bom rei, até certa época, quem reina no lugar dele é ninguém menos do que Roboão. Roboão era um sujeito menino que, ao invés de escutar os conselhos dos mais velhos, foi escutar os áudios dos amigos deles, da idade deles. E o resultado foi que um reino se dividiu por causa de Roboão. Deus tirou pessoas boas e colocou pessoas ingênuas para reinarem sobre o seu povo. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer, pastor? Vou ser bem claro. Existem pessoas que Deus pode colocar, Deus pode permitir na minha vida e na sua vida para nos disciplinar. Por exemplo, a mulher cristã, casada, divorciada, solteira, que se afasta de Deus. Aí você pensa que ela vai encontrar que tipo de homem na balada? Ah, vai encontrar um príncipe. É mais fácil ela encontrar um sapo na balada. Vai atrás, encontra o quê? Disciplina de Deus na vida dela. Então, pessoas podem ser colocadas em nosso ambiente, em nossa nação, em nossa cidade, em nosso trabalho, para nos corrigir por causa de erros que tenhamos cometido contra o Senhor. Não estou dizendo que é sempre isso que vai acontecer, não. Mas Isaías estava preparando o povo. Olha, Deus vai colocar meninos para governarem vocês. E qual vai ser o resultado, irmãos?
Qual ia ser o resultado desse tirar de Deus e desse acrescentar de Deus? Caos completo. Olha os versos 5 a 7. Entre o povo oprimem, verso 5, ou oprimirão uns aos outros. Olha qual vai ser o resultado. Cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião. Ninguém ia respeitar mais a idade de ninguém. Parece os dias de hoje, né? O vil contra o nobre. Ninguém respeitaria mais classe social. Quando alguém, olha que interessante, quando alguém se chegar a seu irmão e lhe disser na casa de seu pai: tu tens roupa, sê nosso príncipe, e toma sob teu governo esta ruína. Naquele dia levantará este a sua voz, dizendo: não sou médico, não há pão em minha casa, nem veste alguma, não me ponhais por príncipe desse povo. Irmãos, olha a realidade aqui. Quando Deus disciplinar o seu povo, porque ele estava dizendo o que ele ia fazer, quem tivesse uma capa era candidato a governador. Bastava ter uma roupa, a pessoa chegar: aí tu tem roupa, ninguém mais tem, mas tu tem uma capa. Capa era coisa de pobre, ninguém tinha, ninguém ia ter. Mas porque alguém tinha, alguém chegar para ele: olha, tu tem roupa, seja o nosso governador, seja o nosso príncipe. Aí o texto diz que ele ia levantar a voz, ou seja, ia ficar com raiva. Eu não sou médico não, vocês estão tudo doente. Eu não sei curar ninguém não, não tem nem pão na minha casa, eu lá quero ser príncipe dessa ruína. Ei, que realidade é essa? Sabe que realidade é essa aqui? É a realidade de um completo caos. Quando Deus nos disciplina, a nossa vida vira um caos. Aí a pergunta que eu faço é isso que nós queremos para nós? É essa a realidade que você quer para você? Uma vida sem paz? Uma vida sem alegria? Uma vida sem o básico para viver? É isso que nós queremos para nós? Com certeza não. Que bom que Deus explica por que Ele estava para fazer isso com o seu povo. Porque se nós entendermos por que hoje, nós podemos evitar que Deus nos discipline amanhã. Vamos entender então, agora que nós entendemos algumas maneiras pelas quais Deus disciplina o seu povo, vamos entender agora alguns motivos pelos quais Deus nos disciplina. Porque o assunto agora vai mudar. Deus não vai falar mais agora sobre o futuro do povo. Ele vai falar agora sobre o presente, a maneira como eles estavam vivendo, que era motivo para Deus discipliná-los no futuro. Porque Deus diz que ia castigar o seu povo. Todo pecado, ele é motivo para Deus nos disciplinar. Só que aqui o texto vai enfatizar 2 pecados que eram muito comuns naquela época e que são comuns ainda hoje. Qual é o primeiro, pastor? Orgulho em relação a Deus. O orgulho em relação a Deus pode se manifestar de várias formas. Mas uma delas é quando nós pecamos. E aí o texto vai falar sobre isso. Olha o verso 8. Acompanha comigo. Porque Jerusalém está arruinada. Isso seria no futuro, não era naquele momento. Naquele momento era paz e tranquilidade. Só que o povo estava se esquecendo de Deus. E Judá caída. Porquanto, olha o primeiro motivo pelo qual Jerusalém e Judá ficariam caídas. Porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor para desafiarem a sua gloriosa presença. Perceba que aqui Isaías diz que o povo estava pecando com a sua língua e com as suas obras. Ou seja, com as suas palavras e com as suas ações. Nós pecamos ao Senhor com palavras? Sim. E olha o final do versículo, para quê?
para desafiarem a sua gloriosa presença. Deus estava presente no meio do seu povo, mas o povo, ao pecar, estava desafiando a Deus. Porque é exatamente isso que o pecado é, sabia? Às vezes a gente quer trocar o nome do pecado, né? Ah, eu vacilei, ó. Ah, eu dei uma mancada. Ei, pecado não é vacilo, pecado não é mancada. Pecado é desafio a Deus. Pecar é desafiar a Deus. É que nem um filho que ouviu a voz clara do seu pai dizendo: não faça isso. Aí o atrevido vai lá e faz. O que foi que ele cometeu? Um desafio ao seu pai. Esse menino tem juízo, não. Imagina desafiar um pai. Imagina desafiar uma autoridade policial armada. Agora, olha a loucura que é desafiar o Senhor dos Exércitos. Eita Deus, é loucura demais. Mas era isso que o povo estava fazendo. O povo estava desafiando a Deus, o povo estava pecando. E sabe o que é pior? É que eles não estavam apenas pecando. Eles estavam publicando os pecados deles. Olha o verso 9. O aspecto do seu rosto, do rosto deles, testifica contra eles. E como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. O que Isaías diz aqui? Eles não estavam apenas pecando, não. Pastor, o que pode ser pior do que pecar? É pecar e ainda sentir orgulho do pecado. E era isso que eles estavam fazendo. Eles pecavam e ainda publicavam o pecado deles. Ficavam com o rosto assim, ó, nariz empinado, pequei sim, e daí? A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Por isso, Isaías os compara a outra cidade do passado chamada Sodoma, onde o pecado mandava e desmandava. Já pensou o povo de Deus ser comparado a Sodoma? Ei, mas hoje, será que hoje é diferente, hein? Quando a gente liga a televisão, quando a gente abre uma rede social, o que a gente vê lá? É ou não é o pecado sendo publicado? É ou não é a bebedice sendo publicada e dizendo: ei, eu estou pecando, mas eu quero que você curta o meu pecado? É a imoralidade, é a desonestidade sendo demonstrada para todos perceberem, para todos olharem, dizendo: eu estou pecando e eu não tenho vergonha do que eu estou fazendo. A Bíblia não está dizendo que é para a gente esconder, não. Porém, ela está dizendo que quando pecarmos é para nós chorarmos, é para nós nos envergonharmos e não estarmos aí compartilhando o nosso pecado com as pessoas. Era isso que o povo estava fazendo, orgulho em relação a Deus. Desafiando a Deus, desafiando a presença de Deus. Deus estava presente ali, mas eles não queriam nem saber. Ah, eu estou vivendo nessa vida mesmo, eu não quero outra conversa, eu não quero sair daqui não, eu sou assim mesmo, e eu vou continuar dessa forma. Olha por que a disciplina estava vindo. Porque o pecado era praticado com orgulho no coração. Ei, qual tem sido o nosso sentimento em relação ao pecado? Será que quando nós pecamos, o nosso desejo é nos escondermos no nosso quarto e chorarmos na presença de Deus? Ou será que o nosso desejo é sair por aí dizendo: eu pequei mesmo? Eu estava pensando sobre isso e a conclusão que eu cheguei é que às vezes isso acontece, sabe por quê? Porque às vezes nós queremos publicar o nosso pecado, é para tentar atingir alguém.
Nós queremos atingir alguém que saiu da nossa vida. Saiu da minha vida, olha aqui como é que eu estou agora. Nós queremos atingir alguém que nos fez mal. Ou talvez queremos atingir o próprio Deus, que não deu o que nós queríamos. Está aqui, Senhor, como é que eu estou vivendo agora? Ei, mas a quem é que nós fazemos mal de verdade quando nós pecamos? A quem é? É a Deus. Coitado de Deus, né? Quando a gente peca. Ele deixa de ser Deus, 1%. Eu vou atingir alguém que saiu da minha vida. Não. Final do versículo diz: ai do perverso. Ai do perverso, porque ele está fazendo mal à sua própria alma. Nós vemos aqui aquela famosa lei da semeadura e da colheita. E ela vale tanto para as coisas boas como também para as coisas más. Olha o verso 10 e o verso 11. Vale tanto para o bem como também para o mal. Versos 10 e 11 vão falar sobre isso. Dizei aos justos: bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Ei, sabe o que eu vejo aqui? O mal, não é porque o mal existe que Deus não deixa de ver o bem. A cidade estava corrompida, o povo estava corrompido, mas Deus manda um recado: ei, diga para o justo, o bem virá na vida dele. Não é porque o mal prevalece em uma sociedade que Deus não está vendo aqueles que estão se esforçando para agradarem a Ele. Deus está vendo sim, e Deus manda um recado para eles: ei, o bem vai vir na sua vida, a minha recompensa vai chegar. Deus está vendo você. Porém, aqui eu também aprendo que não é por causa do bem que Deus não vê o mal. Uma família inteira pode servir ao Senhor, ser crente, mas Deus vê aquele que não está querendo. Deus vê o justo e Deus vê também o perverso. E Deus manda recado para os dois. Os dois vão colher aquilo que plantaram. Orgulho em relação a Deus. Esse era um dos motivos porque o povo seria disciplinado. Um dos motivos porque Deus nos disciplina é porque depois de pecar, nós ainda nos orgulhamos do pecado. E Deus tem que nos quebrar. Porém, aqui eu vejo outro motivo, além do orgulho em relação a Deus. O texto também fala do egoísmo em relação ao próximo. Para concluir, vamos ver os versos 12 a 15. Verso 12. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam, e destroem o caminho por onde deve seguir. O Senhor se dispõe para pleitear, e se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo, e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumistes esta vinha, o que roubastes do pobre está em vossa casa. Que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres, diz o Senhor dos exércitos. Aqui Deus ataca o egoísmo da sua nação, em especial o egoísmo dos governantes daquela época. Deixa eu perguntar, quem aqui já teve vontade de fazer um político pagar pelos seus erros? Levanta a mão. Quem já teve vontade de, se tivesse poder, faria um político ou vários políticos pagarem pelo mal que fizeram? Quem já teve essa vontade aqui? Nós devemos ter, sabia? Nós temos que ter essa vontade de justiça. Pois aquilo que nós temos vontade de fazer, Deus
vai fazer. Aqui diz que Deus vai ser o promotor dos governantes. Ele vai acusar, ele vai julgar. Por isso que tanto no início como no fim do texto, ele é chamado por um nome muito especial. Que nome é esse? O Senhor dos Exércitos, porque acima dele não há. Ele está acima de todos, até dos governantes de uma nação. E ele diz, ele compara o povo dele a uma vinha, a uma plantação. E ele diz, ei, vocês estão moendo a minha vinha. Vocês estão maltratando o meu povo. O que vocês estão roubando está na casa de vocês. Deus sabe. Por que vocês estão fazendo isso? E ele diz, eu vou julgar vocês. Eu vou pleitear. Eu vou acusar vocês e eu vou condenar vocês, porque eu sou o Senhor dos Exércitos. Eu já não queria ser político, depois de hoje que eu não quero mesmo. Deus vai cobrar mais, viu, pastorzinho? Tenha cuidado, viu? Tenha cuidado. Deus vai cobrar mais dos políticos, aqueles que oprimem, aqueles que roubam o pobre. Ei, mas quem disse que Deus está falando só com político aqui? Deus está falando com todos nós. Sabe por quê? Porque às vezes nós não somos políticos, mas temos empregados. E podemos oprimir os nossos empregados. Nós não somos políticos, mas somos um marido que maltrata a própria esposa, oprime a esposa. Nós não somos políticos, mas somos pais que não cuidam dos filhos, que maltratam os filhos. Nós temos pessoas que fazem diária para nós e nós não pagamos a diária dessas pessoas da forma como elas devem receber. Egoísmo em relação ao próximo. Aqui fala muito de opressão e a gente pensa que só quem oprime é o governo opressor. Às vezes nós também podemos ser opressores em relação a pessoas que vivem conosco. Esse é um dos motivos pelos quais Deus pode nos disciplinar. Concluindo então, nesses 15 versículos de Isaías, capítulo 3, nós vimos duas maneiras pelas quais Deus nos disciplina. Ele nos disciplina retirando coisas ou pessoas da nossa vida. Ou Ele também pode nos disciplinar adicionando coisas e pessoas que vão nos maltratar. Aqui nós vimos também motivos pelos quais Deus nos disciplina. O orgulho em relação a Ele e o egoísmo em relação ao próximo. Pensar apenas em si, em se dar bem, em se beneficiar. E o que é que nós podemos aprender com tudo isso? Primeiro eu aprendo aqui que Deus cumpre o que Ele promete. O que é triste é que o povo não escutou os avisos de Deus, cuidado, e por causa disso eles experimentaram o que Deus disse que ia fazer. Não podemos brincar com os avisos de Deus. Deus disciplina a quem ama. Se Deus trouxer ao seu coração agora uma área que precisa mudar, arrependa-se diante do Senhor hoje. Aqui eu aprendo que uma vida de justiça traz recompensa diante do Senhor. Nós vimos isso no verso 10, quando Deus manda dizer: dizei ao justo, bem lhe irá. Se você está se esforçando para viver uma vida agradável a Deus, se existem áreas na sua vida na qual você está lutando para ser agradável a Deus, saia daqui se esforçando para continuar sendo fiel ao Senhor. Se existem áreas nas quais você tem lutado para agradar a Deus, continua.
Ah, pastor, mas eu não estou vendo o resultado. Ah, pastor, mas eu não estou vendo consequência. Ei, a promessa de Deus é que Ele está vendo o que você está fazendo e a recompensa há de vir na sua vida sim, porque não é homem que está prometendo, é o próprio Deus. Continua, persevera, não se desvia. Persiste no caminho direito, porque os olhos de Deus estão sobre você. Ah, pastor, mas está tão difícil, eu estou sendo tão tentado, pastor, estou sendo tão tentada. É exatamente assim, é difícil mesmo, é por isso que a recompensa vai vir. É porque Deus está vendo o esforço. Persevera, meu irmão, persevera, minha irmã, a recompensa vem. Quando tudo estiver em caos ao teu redor, quando pessoas estiverem caindo à tua direita e à tua esquerda, Deus haverá de dar a recompensa para você. Porém, pode ser que hoje, em alguma área, você olhe para si e não esteja agindo de forma justa, esteja sim agindo de forma errada, perversa, pecando, tendo orgulho, dizendo que vai persistir, maltratando alguém, distratando alguém da sua vida. Ei, muda. Começa hoje a agradar a Deus. Sabe por quê? Porque se esse texto nos ensina que há recompensa para quem vive em justiça, esse texto também ensina que há disciplina para quem vive em perversidade. Há disciplina, e o Deus que promete cumpre o bem na nossa vida, também é o Deus que promete e cumpre o castigo também. E é por amor, viu? É por amor. É para nos trazer de volta, é para nos trazer a presença dEle, é para quebrantar o nosso coração na presença dEle. Então, se existem áreas nas quais o Espírito Santo está te tocando agora dizendo, ei, isso não está de acordo com a vontade de Deus, arrependa-se hoje, porque Deus está avisando. Deus está sentando você na cama, na beira da cama, e está dizendo, olha, se isso não mudar, vai acontecer isso, isso e isso na sua vida. Deus que nos ama também nos avisa. Portanto, curve a sua cabeça agora. E a pergunta que eu faço é, na verdade, as perguntas que eu faço é, quem aqui, essa noite, está querendo continuar uma vida de fé e obediência ao Senhor? Quem quer sair daqui essa noite, não como entrou, mas quer sair ainda mais decidido a continuar uma vida de fé e de obediência a Deus? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Porque é para isso que Ele nos traz a sua presença. É para que decidamos ser ainda mais fiéis a Ele. Pela fé, entendendo que Ele haverá de nos dar a recompensa. Porém, eu também quero perguntar, será que tem alguém aqui essa noite que quer começar, ou talvez recomeçar, a agradar a Deus? Talvez você não estava vivendo de forma agradável a Ele, em áreas em que Ele falou ao teu coração hoje. Talvez eu nem falei sobre isso, mas Ele trouxe à tua mente algo que não está correto. E aí, para não experimentarmos a disciplina dEle, Ele está dizendo, ei, conserta isso, porque eu te amo, e eu não quero açoitar você. Existem açoites que são desnecessários. Quebranta o teu coração hoje, na presença do Senhor. Enquanto nós estamos adorando a Ele, se você está tomando uma destas decisões, ou de continuar uma vida de fé e obediência nas áreas nas quais você tem sido, ou de se arrepender e começar ou recomeçar uma vida de fé e obediência naquilo que você não tem sido,
Enquanto nós estamos louvando ao Senhor, se houver alguém aqui tomando uma decisão dessas, eu quero convidar você a vir até o altar, confirmar a sua decisão diante do Senhor, e no final nós queremos orar pela sua vida. Se tem alguém em nosso meio que ainda não havia recebido Jesus como Senhor e Salvador, saiba que Ele é o Filho que recebeu a disciplina do Pai, por amor a mim e por amor a você. Ele nunca errou, mas Ele sofreu na cruz do Calvário por causa dos meus pecados e dos teus pecados. E mesmo assim, Ele fez isso por amor a mim e a você. Se nós confessarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, crendo nele em nosso coração, nós seremos salvos. Se tem alguém aqui querendo receber Jesus, se tem alguém aqui querendo se reconciliar com Jesus, enquanto nós estamos adorando a Ele, fique à vontade para vir até o altar. E no final nós iremos orar juntos. Não se turbe o vosso coração.